Se você trabalha com marketing, vendas ou tem uma agência e já sentiu o medo de não entregar resultados para os seus clientes, fica nesse vídeo até o final, que eu vou falar 10 passos para vocês seguirem para evitar o medo de não entregar resultado e como isso pode ser mudado ao longo do tempo. O primeiro passo que eu vou dizer aqui para vocês é que entenda que o medo é sinal de responsabilidade. Se você sente medo de entregar resultado, sobre entregar resultado, que você tem que entregar resultado, isso é um sinal de que você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade com as pessoas que você fechou contrato. Você tem responsabilidade para que essas pessoas sejam transformadas através de você. E ok, isso é um ponto positivo, isso é um bom sinal. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês é que isso não pode ser um impedimento para vocês prosseguirem e terem sucesso na área de vocês. Segundo passo, faça um diagnóstico realista sobre o que você vai entregar para as pessoas. Se você detalhar para o seu cliente o que você vai entregar, passo a passo do que você vai entregar para o seu cliente, como vai funcionar o passo a passo. Isso inclusive já aconteceu comigo. Eu vou contar aqui para vocês. Teve um cliente que eu estava negociando com ele, eu falei meu valor X para ele, e ele me mandou uma contraproposta com base em resultado, em porcentagem de resultado. Aí a gente negociou, só que quando chegou o momento nós assinamos o contrato, só que depois de ter assinado o contrato, ele queria minha presença mais vezes na central dele lá de marketing. E com isso, isso não estava dentro do contrato, não estava dentro do que do que eu propus no contrato, do que eu expliquei. Mas isso teria sido melhor trabalhado se eu tivesse alinhado antes. Olha, eu trabalho dessa forma. A minha entrega funciona assim, a reunião é online. O meu processo de onboarding funciona dessa maneira. A gente faz online, a gente faz uma call online. E através dessa call eu explico todos os pontos, o que vai ser trabalhado no processo. O meu processo de trabalho é baseado em aceleração, então quando eu começo a aplicar as estratégias, eu acelero para trazer resultados mais rapidamente. Então você tem que explicar e você tem que alinhar primeiramente com o cliente. Depois que você alinhar com o cliente, tudo certo, aí você diminui esse sentimento de medo, porque você já vai ter alinhado com o seu cliente antes de você começar a trabalhar. Então alinhe bem com o seu cliente antes de começar a fazer o trabalho, que o medo vai diminuir, porque você vai ter um passo a passo concreto do que você vai estar fazendo. Crie um plano com metas claras e checkpoints semanais. Então, depois que você fizer o diagnóstico, fez o diagnóstico, alinhou com o cliente o que deve ser feito, você deve criar um checkpoint claro semanal do que você vai estar entregando. Então, você alinhou com o cliente. Eu não sei se você vai alinhar semanalmente ou quinzenalmente, por exemplo. A cada semana você manda o resultado. Olha, essa semana nós fizemos isso aqui na agência. Ou se você só é um gestor de tráfego, eu mandei tantos leads para a sua conta, para o seu WhatsApp, eu mandei tantos leads aí para você. Faça relatórios, dê as métricas e não prometa resultado, prometa processo. Se você prometer processo, olha, a gente vai fazer todo o processo, todo o passo a passo, mas esse passo a passo, ele já foi comprovado que entregou resultado para outros negócios, e se a gente aplicar da mesma forma no seu, ele pode trazer resultados também. Então é um processo que, se bem aplicado, ele vai trazer resultado. Então demonstre que é um processo que ele deve ser aplicado e que não é só
não só prometa resultado, prometa um processo. Prometa que através do processo ele vai ter a transformação necessária no negócio dele. Como eu falei no passo 3, mas só reforçando, né, que você tem que fazer metas, checklists, e no passo 4 você tem que comunicar tudo que você está fazendo. Você tem que explicar passo a passo tudo que você está fazendo. Olha, eu fiz o planejamento das estratégias para a gente subir as campanhas. Eu gravei os criativos. Ou eu pedi os criativos do cliente. Só que o cliente não me mandou. Então você deve explicar cada passo que você está fazendo. E aí você vai ter uma clareza maior e vai diminuir o medo. E além disso, você deve ter um diferencial claro. Você tem que ter um diferencial claro. Não prometa só resultados. Você tem que ter um diferencial como o suporte, a experiência que você vai passar para o cliente, a praticidade de ter você, agilidade, o valor que você vai gerar para a empresa. Então você tem que ter isso como diferencial. É um dos diferenciais que eu citei aqui, mas você pode ver outros diferenciais e agregar no seu portfólio. E esses diferenciais é que vão te tornar único no mercado. Porque no mercado existem muitos que buscam estar no mercado, mas poucos buscam se distinguir dos outros e ter um diferencial que vai tornar ele único. Então tenha um diferencial e torne-se único. Tenha um plano B para possíveis falhas na performance. Um plano B que eu posso dizer para vocês, e é muito palpável no marketing, é que se você trabalha com marketing, você pode ajustar as métricas rapidamente. Então se você subiu uma campanha e ela não estava rodando bem, por algum motivo o criativo não estava tendo resultados, você pode mudar o criativo, você pode mudar o público que não está tendo resultado, você pode fazer um teste AB, você pode fazer vários testes, mudar a estratégia para você conseguir ter resultado. Então tem um plano B, e esse plano B pode ser rapidamente alterado, né? No marketing a gente consegue modificar e conseguir corrigir o erro rapidamente. E você vai errar, isso é comum, você vai errar, mas erra e corrija rapidamente. Então tenha um plano B. Outro passo importante é educar o cliente. Você tem que educar o cliente sobre o resultado. Educar o cliente sobre o resultado. Então, se você explicou para o cliente que é possível alcançar X de resultado e você está alcançando Y, você deve falar para o cliente do porquê de não estar alcançando X ao invés de estar alcançando Y. Então você tem que explicar e você tem que educar o cliente para só então você poder... É uma das formas, né, de você diminuir o medo. O medo de não entregar resultado. Educar o cliente. Então você tem que educar o cliente para você conseguir ter mais resultados e ter menos medo nos seus trabalhos. Documente todo o processo para que você possa ajustar rapidamente. Então você tem que documentar todo o processo, as estratégias. Geralmente aqui, mesmo sendo uma agência que eu tenho poucos clientes, né, eu utilizo uma ferramenta de gestão de CRM, a ClickUp. Então eu documento todos os detalhes ali, todas as informações sobre os meus clientes ali dentro do ClickUp, e eu consigo ter métricas, consigo ter dados relevantes, e isso me ajuda muito. Então uma dica para vocês: documente todo o processo. Segundo, o nono passo é esteja em constante aprendizado. Esteja em constante aprendizado. Sempre você deve estar evoluindo. No marketing, então, no marketing digital, sempre há uma nova
um funil que não foi testado, que não foi implementado ainda. Falando em funis, eu vou fazer uma aula sobre funis, que eu fui na imersão e eu aprendi muito sobre funis. Se vocês quiserem que eu fale sobre funis de marketing, eu posso falar para vocês. E sempre busque evoluir, sempre busque aperfeiçoar seus conhecimentos, fazer mais cursos, fazer imersão, ir em palestras, garantir que o seu conhecimento cresça cada vez mais. Isso é importante, isso é fundamental, isso é algo que eu aplico para mim e que com certeza vai fazer diferença para vocês, na vida de vocês. Por último, mas não menos importante, entenda que nem sempre o problema é você. Entenda que nem sempre é você o responsável por não entregar o resultado. Às vezes você está mandando leads para o cliente. Se você é um gestor de tráfego, você está mandando leads para o cliente no WhatsApp dele, mas você não sabe outras estratégias para fazer com que o cliente otimize o atendimento no WhatsApp, uma automação para o WhatsApp dele. Ou você desconhece outras ferramentas que possam fazer com que o seu cliente tenha mais resultados, que não dependam só de você. Um treinamento para comercial, para o time comercial, um treinamento de vendas, porque se você faz o trabalho de marketing, mas o time de vendas não vende, a culpa não é só sua, a culpa é do time de vendas, mas essa culpa também é atrelada a você, porque você deve ter um conhecimento que abrange. Eu, como especialista em Growth Advisor, eu tenho que ser um cara que tem que passar conhecimento para o time de vendas também. Eu tenho que fazer um treinamento de vendas para a equipe comercial, para ela conseguir suprir a demanda, suprir os leads que estão sendo gerados. Então, entenda que o passo 10, entenda que a culpa nem sempre é você, mas que com base no seu aprendizado, com base no seu conhecimento, você vai minimizar os riscos, você vai minimizar o medo que você tem de não entregar resultado. Mas nem sempre o problema é você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para não perder mais vídeos. E dê sugestões de vídeos aí para eu fazer para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tamo junto.